Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar aí dando continuidade à série de vídeos sobre o push message no Android. Provavelmente hoje é o último vídeo, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser a questão do parse, se eu vou continuar ou não. Mas vou estar mostrando aqui uma implementação simples, mas enfim, funcional já se você já quer colocar notification na sua app e você não colocou ainda, sem precisar daquele monte de configuração de volley, notification, blá blá blá. Porque a ideia do parse, esse é o parse, né? Realmente tirar esse peso do developer de ter que configurar a infraestrutura, principalmente no back-end. Okay? Você ainda vai ter que chamar alguns métodos, fazer esse tipo de coisa, mas muito mais leve do que seria você, por exemplo, abrir um AWS e ter que configurar tudo. Ok? Enfim, vamos à execução. Aqui estão algumas páginas que você vai estar utilizando. Aliás, eu deixei aqui aberto também o post do Android, o Android Hive, né? Isso mesmo. Em que ele fez uma implementação que foi também show de bola. Ok? Enfim, vamos para o nosso projeto. Aqui está o nosso projeto, já deixei algumas coisas prontas. Aqui estão os emuladores. Antes de vir para o nosso projeto, vamos voltar para o passe e criar uma conta, né? Sign up. Vou colocar aqui tiengocalopsita@gmail.com. Ok? E aí sim, Tiengo Calopsita. Sign up. Ele acaba não pedindo para a gente, enfim, marcar confirmação lá no e-mail, clicar em link de confirmação, pode ir direto. Aqui está a nossa intenção, push. Eu vou vir aqui e vou criar um app, create app. Eu tenho só uma reclamaçãozinha com o parse, tem vezes que esse camarada não funciona. Vamos vir aqui em push direto. Essa área, esse dashboard deles de vez em quando é bem lento, né? Apesar de o custo-benefício ainda valer. Você tem New Project. Qual é o New Project? Ele vai te mostrar um projeto para você fazer download, para você ver como é que funciona, blá blá blá, e você está utilizando parte dele. Ou você tem um projeto que já existe, né, que é o nosso caso. Nosso projeto já existe, ok? Só que a gente quer colocar nele o push message. Vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui em um emulador só, nosso projeto, no Lollipop. Ele está bem secão, aqui ficaria onde teve a última atualização, dados de última atualização, e a lista dos resultados dos placares, ok? Enfim, vou voltar aqui, vou mostrar algumas coisas que eu já tenho aqui. Primeiro vamos terminar a configuração aqui. Projeto que já existe, vou vir nesse daqui, que ele vai te falar tudo que você precisa para já começar a utilizar o Push Message. Vamos voltar aqui, e o que eu já tenho aqui? Eu tenho um adapter, eu estou utilizando o Recycle View, ok? Eu mantive o Recycle View, eu já fiz N vídeos com o Recycle View, aliás eu tenho 2 vídeos que eu deixei embaixo, só do Recycle View, e aqui está o adapter dele, nada demais, ok? A gente está acessando as views, as made views, os test views, para estar configurando, beleza. Temos aqui uma application class, a gente não está utilizando a application padrão, se você vir aqui no Android Manifest, a gente está utilizando a nossa, né, que está herdando da application class padrão, né, nativa. O motivo é que o parse vai necessitar disso, ok? Para a gente inicializar o parse. Então, beleza. Deixa eu fechar aqui. Domain, nós temos duas classes, não tem problema. Game, que tem como dados, dois soccer team, e o soccer team que tem URL, score e o name. No big deal, bem simples. O resaver, na verdade aqui é só uma classe pura, ainda não é um resaver. A gente vai estar estendendo o resaver do parse, porque a gente vai precisar de sobrescrever alguns métodos, mas é tudo bem simples, você vai ver só. Tem nada de, enfim, bicho de 7 cabeças. E as classes de configuração aqui vai guardar nossas keys, que a gente vai estar utilizando as keys que a gente vai pegar no parse, ok? Aqui tem, enfim, o share preference, uma classe útil que trabalha com share preference, que eu fiz aí nos vídeos anteriores dessa série, para ajudar a gente, enfim, não ter aquele monte de código para fazer coisas simples. A gente vai precisar disso aqui para salvar os dados que vão ser enviados do parse. E, enfim, útil para a gente, enfim, verificar que se a aplicação está aberta ou não, ok? Para poder apresentar aí a notificação no status bar ou atualizar a tela. Beleza, deixa eu fechar aqui. Nossa main activity, em que eu já estou utilizando o Event Bus, já falei, já utilizei o Event Bus em N vídeos, vou deixar o vídeo somente dele aí embaixo, se você não conhece ainda.
A gente vai precisar do Event Bus, que a gente vai enviar os dados dessa classe para a nossa main activity, quando chegar lá, quando a gente vai já estendendo o nosso broadcast. Aqui a configuração do toolbar, pegando os dados aqui, a identificação aí do test view, iniciando o list view, o array list, perdão, nosso recycle view, setando ele, configurando ele, e aí sim um save state, que ainda nem coloquei o if else aqui, já vou colocar, para a gente recuperar a nossa lista. O process data, ele vai ser utilizado, né? Por exemplo, se você vir aqui no nosso onEvent, do event bus, a gente chama ele, certo? Para o quê? Limpar a lista que já está vinculada ao adapter, colocar os novos dados, esses dados vão vir lá do parse, ok? Eu já deixei implementado porque não tem nada de parse ainda, é tudo array list, string, enfim, não tem nada de novo. E aí sim, no adapter, a gente vai dar o notify dataset para refletir a atualização na tela. Lembrando que a gente limpou a lista, a referência da lista que está aqui é a mesma. A gente não criou uma lista nova. Né? E é o que eu recomendo, não crie uma lista nova, senão você vai ter que criar um adapter novo, vincular uma lista nova, e em si vincular ao recycle view novamente. E aí o nosso update test view date, que é esse camarada aqui, ó, que eu acabei fechando, mas vamos lá. É esse camarada que fica aqui, ó, né? A gente vai estar atualizando. Eu coloquei ele separado, que vai ter uma hora que a gente vai precisar dele separado. Igual esse camarada aqui, eu coloquei dentro de um método, porque a gente vai precisar dele mais de uma vez, correto? Vamos voltar aqui, já está tudo explicado aqui. Nosso manifest é normal, não tem nada demais ainda, a não ser a questão da aplicação. Vamos vir aqui no layout, eu tenho um item que tem lá o escudo, o nome e o score, né, quanto está 10 a 10, ou enfim, 10 a 20. E aí, de novo, o nome e o escudo do lado direito, aqui fica do lado esquerdo. Aqui onde fica o Recycle View, o nosso divider com o nosso test view que tem a data de atualização. E aí o conteúdo que já vem com a gente criando um novo projeto, se está com o Android atualizado, no Android Studio atualizado, o novo projeto agora já vem com, enfim, material design implementado e o Float Action Button. Então isso aqui é padrão, eu não mexi em nada aqui, ok? Só para ele, o que ele está fazendo é chamando esse camarada aqui, já com aquela tela toda, com o toolbar, enfim, com o Float Action Button que eu acabei removendo. Beleza, layout definido. E até agora nada de parse, né? Vamos voltar aqui e o que ele pede. E lembrando que a gente clicou na opção que a gente já tem uma app que é incluir o parse lá. Faz o download, clique que ele vai fazer o download desse camarada aqui. Esse camarada aqui. E aí você vai pegar esse já aqui, ó. Parse 1.10, enfim, 1.10 é o mais atual, 1.2. Volta lá no projeto. Vou colocar aqui como visão de projeto. Project. E vou vir no folder libs e vou colar. Ok? Beleza. Que é o que ele pede pra gente fazer aqui. E aí sim eu venho no Gradle, no nosso Gradle, e vou copiar e colar esse camarada aqui. Vou fechar aqui. É esse Gradle aqui. Deixa eu abrir aqui que fica mais fácil de entender. É o módulo. Esse daqui. Não é o app level não. E aí eu já tinha até setado aqui, ó, perdão, deixei setado. E aqui as que a gente já está utilizando, né, para ajudar no processamento, que é EventBus, JSON, Picasso para carregar a imagem, Recycle View, enfim. Mas essas duas aqui são as necessárias para eu estar utilizando o parse. Lembrando que ele já está definido. E nem pediu para sincronizar. Show de bola. Porque eu já tinha definido, enfim. Baixou aqui, a gente precisa de colocar, agora vai lá na nossa classe que é de application. Colocar essa, enfim, essa inicialização lá no onCreate da nossa application. Vamos voltar aqui, né? Opa. Nesse camarada. Vamos colocar aqui. Beleza. Só vamos voltar aqui. Vamos continuar aqui, depois eu volto lá e crio uma app. Ok, colocou lá no application. Vamos pegar essa parte aqui agora e colocar antes da tag de fechamento, né, tag de fechamento da application no manifest. Vamos voltar aqui, nosso manifest. Aqui embaixo, vou botar aqui parse conf. E fique ligado que esse camarada aqui a gente não vai utilizar ele assim, ok? Nós vamos utilizar o da nossa classe aqui, ó, Custom Push Receiver, nossa classe
nosso broadcast custom push receive vai herdar desse camarada aqui, ok? E daqui a pouco a gente volta e altera esse campo aqui, porque a gente vai ter que alterar outro. A gente vai ter que pegar mais dados, no caso permissões. Vou copiar aqui e colocar lá no nosso manifesto. Volta aqui. Ok, essa parte não precisa de continuar, vou tirar. Agora você pega aqui o nome do pacote do seu projeto e coloca aqui, ó, até com parse starter, você altera, você remove essa parte. Aqui embaixo também. Beleza. Só que no nosso caso a gente vai estar utilizando aquele método útil de verificar se a nossa aplicação está no topo. Só adiciona uma permissão aqui que está depreciada, mas para versões abaixo do 5, né, da API 5, da API 2021, ele funciona, que é o get tasks. Caso contrário, a gente vai ter exceção, ok? Beleza. Aqui está alguns complaints. Vamos importar o parse e o parse installation. Bom, até aqui tudo ok, a gente não precisa fazer mais nada, pode testar. Vou voltar aqui, criar app. E tá que não funciona. Vamos voltar em push. Direto. Criar, agora foi, né? Vou colocar o nome da nossa app. Vim aqui em strings. Parse notification example. Ok. Opa. Create app. E aí as nossas N keys. Primeiro a gente vai pegar aqui a nossa application ID. Vamos voltar aqui e eu tenho uma classe de configuração onde vão ficar esses dados, que é a configuration. Application ID, vamos colocar aqui. Volta aqui, client key. Se você quiser pegar todas as outras, sinta-se à vontade. Beleza, e agora a gente volta aqui, nossa application. Vamos utilizar primeiro aqui é o application ID, depois é o client key. Dessa forma, se a gente precisar em outros campos, outras áreas, já está tudo na nossa constante, sem problema. Essa parte não precisa mexer mais, que é a application, né, do nosso projeto. Deixa eu fechar strings também. Configuração também não. A gente vai ficar mais agora com o main activity e o nosso custom push receiver. Volta aqui, quick start guide, get all your app keys. Já vou entrar aqui logo. Aí estão as keys, ok? Vou vir direto para o serviço de push. Aqui tem algumas configurações você pode estar utilizando, enfim, GCM, se você quiser utilizar um alternativo, no nosso caso não vai ser necessário. Essa parte aqui não precisa de mexer em nada. Vou voltar aqui em push. Não temos mensagem nenhuma ainda, nem vamos criar agora. Vamos voltar lá para a nossa aplicação e fazer mais algumas configurações. Aqui em main activity, daqui a pouco a gente volta. Vamos vir para custom push receiver. Vamos voltar aqui que a gente vai estender esse camarada aqui. Extends. Import. Ok, nenhum método obrigatório. Só não esqueça de fazer isso aqui. Voltar aqui e alterar. Caso contrário, nossos métodos não vão, enfim, sobrescrevidos não vão funcionar. A gente vai sobrescrever dois métodos. O primeiro é get small icon ID, ok? Não vamos chamar esse camarada aqui porque ele vai retornar o padrão que é o icon, né? A logo da nossa app. Eu tenho um icon definido aqui, que é uma coruja, só para ter um diferente, que é o R, drawable, ok? E C on, que aí é coruja em inglês. Beleza? Eu mostrei esse método aqui porque pode ser, por exemplo, na app do blog, eu não tenho só um símbolo, só um icon de notificação. Pode ser que você também tenha mais. Então aqui, esse dado aqui, esse intent, ele vai ter dentro dele a mensagem que a gente vai enviar daqui, ó, do nosso dashboard. E aí, com essa mensagem você pode aplicar um if else, por exemplo, e filtrar qual é o icon que você vai estar apresentando, de acordo com a mensagem que chegou.
No nosso caso, eu coloquei só um, mas eu queria mostrar essa forma aqui para você ver que tem como sim você utilizar mais de um icon, que você teria que fazer o filtro aqui dentro. O outro método, on push receive, ok? Que é onde realmente a gente vai estar trabalhando aí, se a gente vai estar apresentando a notificação no status bar ou realizando a alteração na tela. Esse camarada aqui, dependendo dos parâmetros que a gente colocar dentro do intent, ele vai chamar notificação independente da app aberta ou não. Por isso que a gente tem agora aquele método útil lá, a gente vai estar utilizando aqui. Então vou fazer o seguinte, primeira coisa eu vou verificar se o intent não é nulo. Ok? Se ele for nulo, se ele for nulo, eu vou dar um return vazio para não continuar o processamento. Caso contrário, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar os dados que chegaram no nosso share preference. Por quê? Porque pode ser que o usuário, dessa forma aqui, nessa app, a gente não tem vôlei, não tem nada. Só vamos utilizar as mensagens que estão vindo do parse. Então pode ser que o usuário clique na notificação, por exemplo, e aí se a gente não tiver salvo os dados em lugar nenhum, poderia ser um SQLite, o que vai acontecer é que não vai aparecer nada para o usuário. Vai aparecer a mensagem de notification, quando ele clicar não aparece nada. Então a gente vai salvar o JSON string dentro do nosso share preference. Então vamos pegar aqui o nosso pref, save, ok? E aí o context.get, context application, que é o application que a gente está utilizando em outros vídeos também. Nossa chave, pref, key data, e aí sim o valor, o value. O value está na seguinte forma: intent, get extras, get string, e ele vem, o passe manda ele dentro desse campo aqui, ó, com .passe.data, ok? Vou vir aqui, é get string, perdão. Ok, dessa forma aqui, independente se ele, enfim, vai para a notificação do status bar ou vai atualizar a tela, a gente tem que salvar no nosso share preference, ok? Beleza, vou dar um if aqui, e aí vamos utilizar o nosso método útil para verificar se a aplicação está no topo. A gente pega o context, enfim, se tiver no topo, a gente faz um processamento aqui, caso contrário, a gente chama esse super. Se não, que aí ele vai fazer o trabalho pesado de colocar a notificação lá na status bar. Note que eu recomendei que você veja esse tutorial aqui, eu recomendo, né? Porque é uma implementação um pouco diferente, mas aqui ele implementa a notificação, tudo de novo, igual a gente fez no vídeo 2 dessa série. Não há necessidade, ok? Porque se você fizer essa chamada aqui, já é o suficiente se você tiver com os parâmetros corretos dentro do seu intent. Os parâmetros além, né, dos parâmetros customizados que você vai adicionar. Beleza. Chegou aqui, a gente vai ter um JSON, claro. A gente vai precisar de processar esse JSON. Então eu já vou dar um try catch. A gente não vai estar trabalhando com o processamento da mensagem de exceção, então eu vou colocar só exception. E aqui só para ter um log, tag, erro, concatena com o nosso e get message. Vou importar aqui o log. E aí sim, né, o que a gente vai ter é o seguinte, volta aqui, esse é o nosso servidor. Na verdade ele não serve para nada, só para ter nossas imagens, né, para simular que a gente está baixando as imagens de algum lugar. Mas no parse você pode colocar imagens lá também, ok? Eu acabei colocando o local, que para mim ia sair muito mais fácil. Essa é a estrutura, essa eu acho que é a parte mais complicada do vídeo, que é a estrutura do nosso JSON. Você escolhe se você vai enviar texto livre ou vai enviar JSON. Eu preferi o JSON, enfim, se você quebrar um pouco de tempo aí, uma horinha no site do JSON, você vai entender o que está acontecendo aqui. Porque é mais estruturado, a gente pode usar o parse lá no Android, vai ser bem mais tranquilo de trabalhar. Mas você vê que foi tudo feito na mão, ó. Coloquei tudo na mão. As imagens estão aqui no nosso servidor local, só para mim poder ter um lugar para baixar e que dão acesso às imagens, né? Então o que acontece é o seguinte, esse dado todo aqui, esse objeto JSON, ele vai vir dentro de um camarada, né, referenciado por um camarada chamado, vou até colocar o nome da variável aqui, vai ser com dot parse dot data, né, que basicamente é isso daqui, ó. Deixa eu aqui fora para não dar problema. Dot parse dot data, todo esse objeto JSON aqui. E aí sim, né, a gente tem esses dois dados aqui, title e alert,
que são, no caso, obrigatórios, pelo menos um dos dois, para a gente poder, quando chamar esse camarada aqui, ó, super on push receive, ele mostrar a notification no status bar, caso contrário ele não mostre. Né? Segundo a documentação, é ao menos um dos dois. Tem que ter sido setado no nosso com.parse.data. E depois é dado customizado, que a gente coloquei, aproveitei o data, né, que a gente utiliza nos outros vídeos, e coloquei dentro do objeto data um array games, que tem vários objetos soccer team, que tem basicamente o nome, o home e o guest, que é o visitante, home e guest, nome, score, URL logo, mesma coisa aqui, né, e a gente vai montando os itens do nosso Recycle View, que são os games que estão acontecendo. Beleza, aí daqui a pouco eu vou mostrar como é que você faria a atualização, se você não tem nenhum knowledge, enfim, de JSON e já quer utilizar esse código aqui. Vamos voltar aqui. Lembrando da nossa estrutura de dados, a gente vai precisar primeiro de um JSON, né, que vai fazer o passe para a gente. JSON, vamos usar o import. Depois a gente vai precisar de uma lista de games, que é um array list de game. Vou colocar aqui games, new array list, ok? E a gente vai precisar de um JSON object, vou chamar ele de JSON object, que vai pegar aí new JSON object, nosso intent, get extras, get string, o mesmo camarada aqui, ó. Acessamos o primeiro objeto, né? JSON que é retornado, o item de nível mais alto na hierarquia. Agora a gente quer pegar o array, só que o array está dentro de outro objeto JSON, que é o data. Então a gente vem aqui, JSON array, JSON array. Aqui não precisa de dar new JSON array, porque a gente já vai pegar o JSON array desse objeto. Então pega o nosso JSON object, get JSON object, que é o nosso data, e dentro do data tem o nosso get JSON array, que é o nosso games. Beleza, agora eu venho aqui no for, que não pode usar o for de iteração, tem que ser aquele i, enfim, 0. Tan i recebe JSON array length, i menor que tan i, e mais. Aqui eu vou ter um game g, e aí sim eu vou usar o JSON from JSON. Vou pegar aqui o nosso JSON array, get JSON object na posição i, ok? Lembrando que agora eu estou pegando cada game que está lá no nosso array, do nosso JSON, bottom to string, e aí sim a gente quer um game, um passe por um game, class, ok? Beleza, agora a gente pega a nossa lista que já foi inicializada, que é games, e só dá um add. Estamos preenchendo ela. Aí a gente volta aqui para o Active para entender que a gente tinha registrado aqui um Event Bus, né? Um listener para o evento do Event Bus. Nessa parte aqui. Que vai mandar o nosso array list, né? Para o nosso onEvent. E aqui teria que ter um processamento. No caso, a gente está delegando o processamento para um outro método dessa classe, que é esse camarada aqui. Então vamos chamar o Event Bus aqui. Get default e post. Pode botar a lista direto, sem problema. Essa é uma das grandes vantagens do Event Bus, né? A gente não precisa de fazer cache, nada disso. Ok, a mensagem vai chegar aqui e vai ser enviada para cá. A nossa lista não vai ser criada uma nova, ela vai ser limpa. A gente vai passar o clear nela, tirar todos os dados, vamos adicionar todos os novos dados. Por que todos os novos dados? Nessa forma que a gente está trabalhando aqui, a gente sempre, na hora que tiver um gol em um jogo aqui só, apenas, a gente vai mudar tudo que está acontecendo, né? Mesmo que o restante seja repetido. Você pode fazer modificação para enviar um por um, mas aí eu acredito que vai ter um trabalho um pouco maior, ok? Pelo menos no lado Android. Eu queria fazer uma coisa bem simples, que é diferente do que foi os outros vídeos. Enfim, então eu tiro todos os dados, adiciono os novos, dou notify data set para refletir a atualização na tela, e aí eu altero o texto, né, o teste view update,
a gente colocar a data atual de atualização, a última data de atualização. Ou nenhum game iniciado se não tiver nenhum game, ok? Beleza. Vamos só recapitular aqui, ver se está tudo certo. Aqui aparentemente está tudo aqui, eu não vou precisar de mexer mais nada aqui. Não, tem um problema aqui na minha activity. A gente tem o save state sendo utilizado, mas aqui ele não está sendo utilizado. A gente vai ter que fazer o seguinte, verificar se ele é diferente de nulo. Caso sim, provavelmente nós temos uma lista ali. Só que para a gente não criar uma nova instância, lembrando que a gente criou uma instância aqui e aqui em cima ela já foi vinculada ao adapter, a gente vai utilizar uma lista auxiliar, uma array list auxiliar de game, chama de aux list, então save state get pass label array list, ok? A gente tem nossa key, que se eu não me engano é list key, tá bem aqui, eu que setei ela aqui em cima, e está sendo utilizado aqui também. E a gente vai verificar se ele não é nulo, diferente de nulo, a gente vai pegar o nosso list, não precisa dar o clear aqui, porque a gente sabe que ela está vazia, ó, ela foi criada aqui, só o add all, e coloca o nosso aux list aqui. Show de bola. Caso contrário, caso ela seja nula, lembre que a gente salvou os dados no nosso preferência. Então, pode ser que ela seja nula, mas o usuário clicou, enfim, na notificação. Então, a gente sabe que os dados já estão salvos no nosso preferência. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar, okay? String data, se os dados estão lá. Path.retrieve get application context, a nossa key de acesso, que é key data, e um valor default que vai ser nulo. Ok, e aí sim eu vou repetir esse código aqui, ó. Exatamente ele. Volta aqui, poderia colocar no método útil, né, para ficar uma coisa mais, enfim, bem organizado, melhor organizado. Aqui não vai ser esse event bus, vai ser diretamente esse camarada aqui, ó. Porque a gente já está na entidade que está esperando, enfim, o array list. Ok. Aqui quase tudo é a mesma coisa, quase tudo a mesma coisa, só o dele que entra no lugar desse intent que não existe mais. Ok, teoricamente isso aí. Só tem um detalhe. Quando ele entra aqui, lembrando que a activity ela foi reconstruída quando ele entra quando ele volta no create, quando ele entra aqui, a gente tem o update test view. Então ele vai atualizar, vai continuar lá com os dados sendo apresentados nessa área aqui. Mas quando a gente entra aqui, com a activity sendo reconstruída, a gente vai ficar com aquele campo lá vazio, que ele não é chamado aqui, a gente vai ter que fazer uma chamada aqui dentro também. Por isso que eu deixei ele separado, eu tenho que chamar mais de um lugar. Volta aqui, e é exatamente aqui que a gente faz a chamada. Só toma cuidado que eu estou iniciando, pegando ele antes, ok? Caso contrário, você vai ter uma exception. Tentar utilizar quando ele ainda é nulo. Bom, teoricamente isso aí, vamos só certificar que a gente colocou o get tasks e alterou o receive, that's ok. E vamos executar para ver se vai dar tudo certo. Vamos voltar aqui no dashboard, vamos ver quantos usuários estão cadastrados já na nossa aplicação, né? Ó, uma das reclamações dele demora um pouco mesmo. Nenhum usuário, ok? Vamos rodar nossa aplicação nos dois devices. Tem uma parte de channel que eu vou colocar ainda que eu não coloquei. Vou rodar no 5.0. E no 4. Ok. Vamos voltar aqui e vamos atualizar. Fica demorando muito assim, você faz assim, ó. Você vai em F5 e atualiza a página toda. Demora um pouco, fecha e atualiza de novo. Aí vai. Esse é um dos pontos fracos que eu encontrei, né? Aí
enfim, tem uns dados aí que a gente pode estar utilizando. Alguns são só de leitura, basicamente a gente vai estar utilizando o installation, ok? Lá no Android para estar acessando esses dados ou setando novos dados. Alguns são só de leitura, tipo app name, o tipo do serviço que está sendo utilizado, se é o GCM, se é o do Windows Phone e por aí vai. Aqui é uma parte importante, channels, é onde você pode definir aí grupos de usuários que você vai enviar, enfim, você pode, por exemplo, nessa app aqui, criar uma área onde o usuário vai definir qual tipo de informação que ele quer, se é só do Flamengo, se é do Flamengo e do Barcelona, e por aí vai. Vamos voltar aqui e vamos definir um channel para você ver que você pode colocar isso dentro de qualquer formulário dentro da app quando você está utilizando o parse. Eu vim aqui na minha activity, logo no create eu vou colocar esse camarada dentro de um channel. Eu vou vir aqui, vou dar parse installation, parse installation, get current installation, pega o installation e coloca aqui, opa, save in background, né? Na verdade não save in background, eu vou botar put. E vou colocar aqui o identificador único, vou chamar de unique. Opa. Unique ID. Vou colocar aqui installation, vou pegar um identificador único para esse device. A gente ainda não está criando aqui um channel. Isso que eu estou fazendo aqui é uma forma de a gente poder identificar cada device unicamente dentro lá do nosso dashboard, ok? Depois desse passo eu crio um channel. Essa é uma maneira também de identificar o device. Você vê esse tudo aqui, ele utiliza o e-mail do usuário, que é uma parte interessante. Que aí o usuário tem que entrar com o e-mail para poder utilizar a app. Porque com o e-mail é muito mais fácil de a gente identificar ele aqui. O que eu vou estar utilizando é um hash, ok? Então não vai ser tão trivial de identificar, mas a gente vai saber que é único para cada device. Então, enfim, Unique ID, Get, Installation ID, você pode pedir para o usuário fazer cadastro, e aí você usa os dados de login dele, enfim. Você que define, eu coloquei Unique ID para ser mais rápido. E aí para colocar ele dentro de um channel, a gente coloca parse, push, subscribe em background. O channel que eu vou colocar vai ser all games. Quer dizer que ele não fez nenhum filtro de game, de só quero ver jogo do Flamengo ou do Borussia Dortmund. Não. Esse primeiro aqui, a gente vai deixar como se ele estivesse assistindo, só para mostrar mesmo a questão do channel, assistindo todos os games, ok? Então criamos aí um identificador único, que não tem nada a ver com o channel, é para a gente poder realizar um filtro depois quando a gente quer enviar só para um usuário, um determinado usuário, e criamos um channel, né, que quando a gente quer enviar para uma, enfim, só para usuários que assistem jogo do Flamengo ou outro time, beleza? Então vamos executar novamente. Você vai ver que esse campo aqui, ó, channels está vazio e a gente não tem o campo Unique ID. Se você olhar aqui, em nenhum lugar tem o campo Unique ID. Ele vai ser criado aqui, a coluna. Vamos voltar aqui e executar no 5, depois executar no 4. Beleza. Vou executar no outro. Show de bola. E já para iniciar, vamos mandar uma push message. Vamos dar o, enfim, atualizar e deu ó, all games, já foi setado. E se a gente vir aqui, ó, e o Unique ID, aparentemente o Unique ID não foi criado, ou foi criado. Eu esqueci só de uma coisa. Volta aqui, put e save em background. Esqueci de chamar essa parte. Vamos rodar novamente. Para ambos os devices. Beleza, volta aqui, atualiza novamente. Provavelmente agora foi criado. Ainda não. Vamos atualizar geral aqui.
Lento, 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 lento. Foi sim, ó. Unique ID. Ok? Aqui, identificador único de cada device. Com e-mail seria melhor, igual o Raio fez, mas enfim, vamos fazer uma coisa bem rápida aqui. Vamos primeiro enviar a mensagem para todo mundo. Lembrando que eu não ativei o Analytics ainda, ok? Nesse primeiro vídeo, né? Vem aqui em Send Post Message. E aí a gente vai enviar para todo mundo, né? Não vamos fazer nenhum filtro por enquanto. Não vamos realizar um teste AB, basicamente é você mandar dois tipos de push message diferentes para uma determinada demanda da sua lista, por exemplo, 20%, 30%, e aí ele vai te dar o campeão depois de um certo tempo, e você vai escolher se você vai querer enviar ou não. Você que escolhe, ele só vai te dar o campeão. E se você quer enviar agora ou um pouco mais tarde, vamos agora. E aí a nossa mensagem, que vai ser aquele JSON, esse JSON aqui, ok? A gente vai ter que gravar aqui como JSON, não como plain text. Aqui é só para o iPhone, se eu não me engano, é só o iOS que funciona, e aqui o Localize Message seria provavelmente conteúdo de um vídeo posterior, se eu for continuar com o Pass Notification nessa série do push Message. Mas enfim, não podemos enviar ainda. Se eu colocar aqui o plain test, ele vai mostrar aqui embaixo, né, como seria, enfim, com a notificação em tela de bloqueio. Mas como a gente vai colocar um JSON um pouco complexo, ele não apresenta. Volta aqui, nosso PHP, vamos pegar o nosso JSON completo. Volta lá nele, cola. E eu poderia ter colocado lá um logcat para estar mostrando o que está chegando. Vamos ver se não vai gerar nenhuma exceção. Enviou. Vamos ver se enviou, né? Ainda não enviou. Vamos fazer o seguinte. Vou travar e vou rodar de novo. Só por garantia. Agora aparentemente enviou, né? Todos os dados chegaram, estão aí. Você viu que a gente não precisou de voo, não precisou de nada, foi só do JSON. Os dados estão sendo esperados no formato JSON, a gente realiza o passe, monta todos os objetos, e aí você pode ficar atualizando, né? Quanto está cada jogo. Por exemplo, vamos atualizar aqui, vai ficar 10-5. Vamos vir aqui. Vou colocar 10 aqui, e eu preferi colocar aqui, ó, 10, só o último resultado no alert. Você pode colocar o resultado que você quiser, se colocar N resultados você pode colocar. Vou copiar. A parte ruim é isso, é o JSON, a gente tem que ficar copiando e colando tudo. Mas enfim, a ideia do passe, você viu que foi tirar aquela complexidade de infraestrutura de back-end, a gente não precisa daquilo tudo. Que é comum. Vamos atualizar nos dois. Depois eu volto e atualizo somente um. Vou deixar um aberto aqui. E tem que vir 10-5. 10-5, atualizou. Né? É assim que ele fica trabalhando. Não precisou de notificação porque, enfim, ele estava com a app aberta. Vamos criar notificação agora. Mas vamos criar só para um device. Vamos ver qual que vai ser, porque como a gente está utilizando aquele Unique ID lá, muito doido, que não dá para identificar quem é por nome, qual é o device, vamos vir aqui no core, Unique ID. Poderia ser por channel, só que, enfim, como a gente está utilizando o mesmo channel para os dois, não ia ter efeito nenhum. Com o Unique ID vai ter, vamos pegar esse primeiro aqui, não, o segundo. O segundo, vou contar o Ctrl C, volto em push. Ele te mostra aí, as mensagens foram enviadas, enfim. Send a push. Agora você vem em Custom Audience, adicionar a condição, Channels. Só temos um channel, poderia sim ser N channel, você pode colocar quantos você quiser. No nosso caso é Unique ID, a gente vai estar realizando o filtro por Unique ID. E não é quando é equals comigo não funcionou. Ok? Você tem que colocar starts with e coloca aí o seu Unique ID. Beleza, aqui já está configurado, não é teste, você enviou agora, e a nossa mensagem, que é a mesma, e vai vir com 11. 11 é 5. Volta aqui, copia tudo
Toma cuidado para você copiar só o objeto, tá? Não copiar essas variáveis aqui. Eu coloquei porque eu coloquei no arquivo JS e ele estava chiando com alguns componentes porque não tinha variável recebendo esse objeto. Mas é só o objeto, né? Só entre as chaves aqui. Volta aqui, cola, JSON, ok? E send a notification para... Foi só para ele. Como a app estava fechada, mostrou nosso icon, que é aquela coruja que eu tinha comentado. E sim, a gente vem aqui 11.5, por causa do share preference, vai aparecer tudo certinho lá, 11.5. Ok? Então tá aí, né, nossa app de placar. Se você precisar de tirar acabou o jogo do Bayern de Munique e Boca Juniors. Por exemplo, você viria aqui, como a gente está enviando tudo, né, só tirar esse dado, copiar tudo de novo, e num processo de alguns 3 segundos, volta, send a push message. Vou enviar para todo mundo logo. Vou colar, JSON, e aí enviar. Chegou aqui agora, né? E não tem mais aqui o Bayern de Munique. Foi removido porque o jogo acabou, por exemplo. E tá lá, ok? Você viu que dá para construir uma app bem rapidinha de placar, que é uma coisa que muita gente acompanha, né? De jogo, dá para você colocar de basquete, de vôlei. E esse foi o push message, né? O parse com o push message. O parse é muito maior do que isso, tem como você colocar a sua aplicação toda aqui no cloud deles. Enfim, tem como você colocar o Analytics dele para trabalhar, o push message. Vale a pena vir aqui, dar uma olhada, buscar conteúdo na internet que fala mais sobre ele. Ele mesmo tem uma documentação muito boa. Aqui, por exemplo, nessa parte, ele fala muito mais de como você utilizar a entidade de notificação que ele oferece, que é muito mais customização, como é que a gente faz para o user enviar a mensagem para o parse, o parse enviar para todos os outros usuários, se ele vai enviar para o grupo, se ele vai enviar para um usuário específico. Ele mostra tudo aqui bem simples, tem muito texto, mas as chamadas são bem simples. É tudo, enfim, tirando a parte do XML aqui, é tudo nesse nível aqui, ó. Passe, push, tudo assim, sem muita complicação. Aqui são os primeiros passos que eu acabei já mostrando no vídeo. Aqui algumas partes da documentação, Javadoc deles, ok? Eu precisei mais para ver aqui, por exemplo, o Get Small Icon ID e o Receive, né? Open Receive, para mim ver como é que eu ia sobrescrever. Eu vou deixar esses links todos aí embaixo. Uma coisa que eu achei interessante que eu fiquei na cabeça, será que ele utiliza o GCM igual o SNS faz? Porque o SNS ele é como se fosse um middle. A gente vê mensagem para o SNS e SNS comunica com o GCM ou com, enfim, com a aplicação, com o servidor da Apple, do Windows. Essa mensagem ficou meio estranha, porque o que ele deu a entender aqui é que não utiliza o GCM, ele não envia nada para o GCM. Só que ele pede Sender ID, Application ID, para alguns casos. Então, na verdade, o que ficou entendido foi que ele utiliza o GCM se você colocar o seu Sender ID e o seu API Key. Caso contrário, ele vai utilizar o serviço, o server dele de push message, ok? Não faz igual o SNS, que na verdade envia para o GCM, beleza? Então vou ficando por aqui, o vídeo vai ficar aí embaixo. Qualquer dúvida pode comentar, perguntar. Novamente, recomendo destrinchar o passe. Vale muito a pena se você não tem um knowledge muito bom de infraestrutura, de back-end. Mesmo se tiver, né, se você vir aqui em Customers, você vai ver que tem muita gente grande utilizando. É porque realmente é muito bom, principalmente para escalabilidade, que você não precisa ficar criando aquele monte de servidor em paralelo. Então vou ficando por aí. Valeu, obrigado e tchau.